Dentro de 6 meses, Jorge Sampaoli vai ser mandado embora do Atlético. Vamos falar disso nesse vídeo. O Atlético, mais uma vez, perde no Campeonato Brasileiro e a gente vem aqui chorar mais uma derrota. Vamos lá, gente, vamos começar aqui analisando simplesmente o Campeonato Brasileiro do Atlético. Mais uma vez, o Atlético tem aquela síndrome de Confins. Quando o Atlético embarca em uma aeronave rumo a qualquer destino no mundo, o atleticano já sabe que os jogadores vão esquecer como joga futebol. Foi assim, embarcaram para a partida contra o Lanús, não jogaram. Hoje, mais uma vez, embarcaram para Fortaleza, não jogaram, e o Atlético é um dos piores mandantes na atual temporada. E aí, gente, por que eu comecei falando a respeito do Sampaoli ir embora em 6 meses? O Sampaoli, gente, ele é um cara acostumado a ter 2, 3, 4, 5, 6 opções para as posições. E no Atlético ele não tem uma opção para cada posição de campo. É claro, para quem consegue enxergar, que o Sampaoli não se sente confortável em ter 3 defensores. Mas, dentro das possibilidades que ele tem, ter 3 zagueiros é o mais viável. Vou falar com você por quê. Porque se ele jogar com 2 zagueiros, ele vai ter que ter um lateral esquerdo e um lateral direito. O lateral esquerdo dele é o Arana, que não vem performando bem. Mas, tá bom, dá para quebrar o galho. Mas se o Arana cansar, ele vai ter que botar outro lateral esquerdo. Ele não dá para colocar um ponta esquerdo para fazer aquela posição. E aí ele vai ter que colocar Caio Paulista, simplesmente Caio Paulista. Então já dá para ver que ali não dá, na esquerda já tá ruim. Na direita é pior, por quê? Porque se ele vai ter que colocar um titular, certo? Se ele colocar o Saravia, ele vai defender bem e vai atacar mal, porque o Saravia não consegue atacar. Se ele colocar o Natanael de titular, ele vai atacar meia boca e defender de maneira horrível. Então, não dá também. O que dá para fazer? Dá para colocar o Alan Franco como lateral direito, como ele joga na seleção do Equador. Mas aí entra outro problema. Quem vai entrar no lugar do Alan Franco no meio? Vai entrar o Fausto Vera. Não dá. Beleza. Fausto Vera também não dá. Então, se não for o Fausto Vera, é o Gabriel Menino. Também não dá. Então, assim, ele não consegue, entendeu? Olha aqui, a gente está fazendo um exercício aqui com 2 minutos de vídeo e você já percebe que o cara não consegue ter opções para poder armar um time de maneira decente. Você acha que o Sampaoli está feliz em estar em um clube onde ele não consegue sequer colocar as suas ideias em prática? Porque é simples, ele tem ideias e não são essas ideias. Esse time que a gente vê em campo não é o time do Sampaoli, é o time que ele consegue colocar em campo dentro das possibilidades que ele tem. Se ele tivesse mais peças, eu garanto para vocês que esse não seria o time titular do Atlético. Essa não seria a formação, essa não seria a forma do Atlético jogar. O Atlético jogaria de outra maneira. Porém, ele não tem essas peças. E aí eu falo para vocês, em 2026 vai chegar essas peças? Muito provavelmente não. Então a gente já está falando aqui, parte da torcida do Atlético hoje já está pedindo a saída do Sampaoli porque ele não consegue apresentar um futebol decente. Concordo com vocês que o futebol apresentado hoje não é um futebol vistoso, não é um futebol que enche os nossos olhos, não é um futebol que a gente gostaria de ver o Atlético praticando, concordo. Mas o Atlético não consegue praticar um futebol decente porque não tem as peças que o nosso treinador quer. Por quê? Em 2020, ele gosta de jogar com 2 pontas. E os pontas, a gente sabe que o ponta vai cansando. Ao decorrer da partida, os pontas vão cansando. E aí ele tinha Keno, tinha Savarino, ele fazia um bem bolado ali, tinha o Savinho, tinha não sei quem. Ele conseguia tirar um ponto e colocar o outro sem perder tanta qualidade. É claro, o titular é muito melhor do que o reserva, mas a qualidade era mínima. Hoje, se ele tirar o Dudu, ele tem que colocar o Biel. Ou ele vai tirar o Rony lá e vai botar o Renier. Então, você entende que não dá para ele fazer muita coisa? Não dá. E aí ele tem que colocar o Hulk de centroavante. E ele sacrifica o Hulk mais uma vez. O Hulk não consegue jogar nessa posição. O Hulk não foi feito, não tem técnica, não tem tática para assumir a posição que ele vem assumindo. A posição de centroavante. Quando o Hulk se coloca para jogar de costas para o gol, o Hulk não consegue performar, isso é claro. Isso todo mundo, quem entende o mínimo de futebol, consegue ver que o Hulk não consegue fazer essa função que ele vem fazendo.
E o que acontece? O Hulk joga mal mais uma vez e a câmera da transmissão da Globo filmou ele saindo chateado. Mas por que ele está saindo chateado? Porque ele não é um jogador nível menino, ele não é um nível Sarabia, ele é um jogador nível top, que não consegue desempenhar. Por quê? Não tem companheiros de qualidade, a idade pesa sim muito, a idade pesa também, mas ele também é escalado numa posição que não favorece ele. Ele vai fazer o que naquela posição? De costa para o gol. Então o Atlético precisa buscar soluções para 2026. O nosso 2025 já acabou. Se eu fosse o São Paulo, o que eu faria? Eu aproveitaria essas duas oportunidades que temos em casa para colocar Veneno, para colocar Pacini, para colocar esses caras, para ver se a massa dá uma acalmada, para ver se esses caras têm condições de jogar na próxima temporada, se o Atlético consegue lançar alguém para a próxima temporada, o que é meio difícil de ser feito com o histórico que o Atlético tem de não lançar jogadores, de não dar oportunidades à sua base, e isso nos deixa cada vez mais assim, pensativos. Será que um dia o Atlético vai ser um clube revelador? Será que um dia a gente vai ter qualidade de colocar um cara de 19, 20, 21 anos da base do Atlético em uma final de Libertadores para poder tentar vencer o Flamengo, como fez o Palmeiras com aquele ponta? Então aí a gente percebe que o Atlético não vai conseguir fazer isso. Então vamos lá, o que nos resta é chorar, e chorar muito, porque a vaga na Libertadores poderia estar mais próxima do que está hoje.